Graça e paz, irmãos. Espero que estejam todos bem. Nós iniciamos mais uma jornada de estudos da Escola Bíblica, tá bem? Hoje nós vamos para o nosso primeiro encontro, tá? Nosso primeiro encontro do nosso novo estudo, tá? Nosso novo estudo tem por tema a nossa revista. Os irmãos provavelmente já vão receber essa revista, já receberam. Esperança para um tempo de quarentena, né? Tempo muito apropriado, uma revista bem apropriada para os tempos que nós estamos vivendo, os tempos atuais, tá? Só esclarecendo algumas coisinhas, os irmãos vão receber todo esse material em PDF, tá bem? Então os irmãos podem usá-lo via celular, computador. Então novos tempos, nós temos que nos adequar a esse sistema. O nosso primeiro estudo, a nossa primeira lição tem por tema Igreja Nunca Fecha, né? O texto base que foi usado, que o pastor Eliudes Júnior Macharete Fonseca usou para escrever o estudo, se encontra em 1 Coríntios capítulo 3, do verso 9 até o verso 19, onde ele vai trabalhar esse tema que igreja nunca fecha, né? Sabemos que nós vivemos um tempo desafiador em razão da pandemia do Covid-19 que nós estamos vivendo, né? Tenho certeza que muitos irmãos com mais tempo de vida cristã do que eu nunca vivenciaram tempos tão difíceis como esse, né? De presenciarem e verem templos fechados, né? Algo inédito, e esse algo inédito mudou drasticamente a rotina das igrejas, né? Nós fomos obrigados a mudar completamente o nosso sistema de culto, o nosso sistema de trabalho, o nosso sistema até mesmo de contribuição mudou dentro desse contexto de novas rotinas, né? Onde nós temos os nossos templos fechados, cultos online, muitas atividades suspensas, agendas alteradas, a dinâmica da igreja foi totalmente mudada, porém algo não mudou. Tem uma pessoa que não mudou, eu e você mudamos, mas existe uma pessoa que não mudou, que foi Jesus Cristo. Jesus nunca mudou. Jesus nunca mudou. E a igreja dele somos nós. Os patrimônios, os prédios, as rotinas continuam ali. Desculpa a expressão, são meramente prédios. A grande questão aqui é que nós somos a igreja de Cristo. E como Cristo não mudou, como Cristo nunca se fechou, entendemos que a igreja de Cristo também não fecha, né? Mesmo que as ondas estejam agitadas, os ventos sejam contrários nesse tempo, mesmo que a nossa embarcação possa parecer que vai vir a pique, que vai virar, que vai ruir, mas nós temos a plena certeza de que Deus está conosco. E eu não tenho dúvida, irmãos, que em breve, em questão de tempo, tudo isso vai voltar à normalidade e nós estaremos juntos, reunidos, como era de costume, sem essas restrições, mas nós estaremos juntos. Eu creio nisso. Penso que os irmãos também hão de crer nessa verdade, né? Essa é a esperança que nós temos, e isso é o que nos motiva, né? Isso é o que nos faz aprofundar a cada dia mais no Senhor, buscar a sua face a cada dia, E nós não estamos aqui, quando eu digo que nós voltaremos à normalidade, nós não estamos aqui alheio, quando eu digo isso, a igreja não está alheia à dor, ao sofrimento daqueles que se foram, daqueles que se perderam. Mas nós
entendemos e nós nos solidarizamos com essas pessoas, tá? Mas a vida segue e a vida continua. Por isso, nunca é demais ou tarde demais para afirmar que a igreja de Jesus jamais fecha. Por que isso? Porque lá em Mateus 16, Jesus vai afirmar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não há de ser um vírus que há de prevalecer contra tal. A igreja, ela continua a invadir o território inimigo, ela continua a ir resgatar pessoas das mãos do inimigo e trazê-las aos braços do Senhor. O apóstolo Paulo, nessa sua primeira carta à igreja de Corinto, ele dedicou-se a tratar as causas que estavam provocando divisão na igreja, enfatizando que o santuário de Deus não são os prédios, e sim as pessoas, onde ele vai dizer que nós somos morada do Espírito Santo, nós somos edifício. Então, nesse tempo, parece bem óbvio esse entendimento, e é fundamental para a saúde doutrinária do cristão, para a nossa saúde doutrinária, para a nossa saúde cristã, né? Lá no verso de número 9, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: porque somos cooperadores de Deus e dele sois lavoura e edifício. Ele trabalha aqui duas questões muito importantes: cooperação e consciência, ou seja, cooperação madura e consciente, com consciência, né? A sinceridade de Paulo dá um tom enérgico aqui dentro desse capítulo. Paulo vai falar lá no verso 1 que ele não podia falar aquelas pessoas em tons espirituais, porque eles eram pessoas carnais. Então observe que Paulo já começa dando um aperto naquelas pessoas, né? Ele acentua a diferença entre aqueles que compreenderam as verdades, que compreendem as verdades espirituais, e aqueles que não compreendem tais verdades. Que verdades são essas? Nós já vamos ver mais à frente. Não é amadurecer na fé que é um problema para a vida cristã. Por exemplo, vamos pensar aqui. Achar que só podemos servir a Deus nos templos é prova de imaturidade espiritual. Buscar manter-se fiel somente quando o templo está aberto ou acessível é enganar-se a si mesmo, né? Então, quando eu fiz a pergunta em relação a esse quesito, é isso que Paulo está querendo dizer, que não é porque os templos estão fechados que a igreja vai parar de caminhar. Não é porque os templos estão fechados que a igreja vai parar de servir. Não é porque os templos estão fechados que nós vamos parar de pregar o evangelho. É isso que Paulo está querendo dizer. O autor aqui, ele usa a ilustração dos crentes de Corinto, onde eles eram imaturos, porque Paulo vai falar a respeito do leite, ele trocar o leite pelo alimento sólido, trazendo isso dentro do nosso contexto. Aqueles que entendem que a igreja de Cristo, ela é baseada ou fundamentada pura e simplesmente em templos, nós como cristãos precisamos acordar e entender a importância daquilo que nós estamos dizendo e aquilo que Paulo está querendo nos ensinar no texto. Quem pensa dessa maneira, de que a igreja de Cristo está de portas fechadas, engana-se. Isso é sinal de imaturidade. A maturidade é entender que o templo está fechado, mas a igreja continua. O templo está fechado, mas nós continuamos a pregar o evangelho. E Paulo nos exortou os cristãos de Corinto e nos exorta à maturidade pela consciência de que somos
tão somente somos, lá no verso 9 ele vai falar, cooperadores de Deus. E ele usa essas duas linguagens aqui, lavoura e edifício, para estabelecer a comparação entre igreja e uma lavoura que é riquíssima. Por quê? A lavoura nos remete à plantação, cultivo e colheita. É importante nós entendermos essa comparação, porque uma lavoura, ela é constantemente cultivada para produzir. A igreja de Cristo, ela precisa produzir. Produzir o que, irmãos? Discípulos. Fazer discípulos. O tema da nossa campanha de missões estaduais, ele trabalha esse assunto. Fazer discípulos, produzir discípulos. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Nós somos lavoura de Deus. Ele, como dono, provedor, utiliza dos seus cooperadores, que sou eu e você, né? E Paulo se intitula ali, ele e os apóstolos, né? Há plantadores e cultivadores, mas só há colheita porque Deus dá o crescimento. Então nós plantamos, cultivamos, mas existe aquele que dá o crescimento. Quem dá o crescimento? O Senhor. Então o crescimento é uma garantia de que só Deus pode dar. É por isso que podemos fazer a nossa parte e descansar. Nossa esperança está no Senhor. Então, meu querido, entenda, a igreja não fecha, porque a igreja somos nós. Uma segunda questão aqui está do verso 10 até o verso 15, onde o autor aqui ele vai trabalhar a ideia da construção e convicção, construção adequada e convicta. Ele trabalha a questão do edifício no verso 9 e passa a falar sobre a construção, tá? É importante aqui, e o alerta sublimado foi: cada um veja como constrói, lá no verso 10. Paulo estabelece isso, né? Que ele ensinou que Cristo é o único fundamento e nenhum outro fundamento poderia ser colocado ou lançado ali, está lá no verso 11, tá? Por isso que o apóstolo Paulo foi tão enfático em afirmar que em Cristo que se constrói. Então, observe, cada um veja como se constrói. Em que você tem construído a sua vida? Em que você tem construído a sua casa? É importante percebermos isso, é importante pensarmos a respeito disso, tá? A forma como se faz a construção é importantíssima, porque a obra de cada um se manifestará. Então a obra de cada um se manifestará. Paulo não está classificando como construções más, e sim como inadequadas. Isso nos permite dizer que podemos apresentar a alguém uma mensagem parcial do Evangelho, levando o ouvinte a um entendimento inadequado, fraco, insuficiente da verdade de Deus. Entendeu? Ainda bem que o que salva é o fundamento, que é Cristo, e não as nossas obras. A salvação é uma garantia de misericórdia divina e não do resultado das mãos dos construtores. Os construtores que trabalham mal, mas que foram fiéis, serão salvos. Lá no verso 15 vai dizer: todavia suas realizações não servirão para nada, pois serão consumidas pelo fogo. A falta de convicção espiritual é prova de imaturidade diante da qual as construções serão de madeira, feno e palha. Lamentavelmente, existem muitas construções, embora sobre o alicerce correto, não subsistirão. Por que não subsistirão? Porque foram realizadas de forma inadequada. Tá? É importante percebermos isso. Então, meu querido, a primeira ideia que o autor ele trabalha, a ideia da
cooperação madura e consciente de que somos cooperadores, a igreja não fecha porque nós somos cooperadores. Uma segunda ideia, ele trabalha a questão de uma convicção daquilo que pregamos, daquilo que falamos. E uma terceira e última, ele trabalha a questão da habitação protetora e sagrada. Lá no verso 16 e 17 vai dizer: não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, esse o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. É bem verdade que por nós mesmos não temos capacidade para uma construção à altura do Evangelho. Nós não temos, né? Nós não somos merecedores de tal privilégio. Por isso vale a pena lembrar que temos, lá em 2 Coríntios capítulo 4, 2, temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Tesouro é o Evangelho, o vaso de barro somos nós, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Percebeu aqui, irmãos? Paulo levanta uma questão provocativa. Não sabeis que sois santuário do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? Ou seja, o Espírito Santo habita em nós. Isso é sinônimo de graça, irmãos. Isso é sinônimo de privilégio. O tesouro habitando em vasos de barro. O vaso não merece receber aquilo que ele tem recebido. Nós não merecemos, mas o Senhor compartilha conosco. É isso que Paulo está afirmando, é isso que Paulo está dizendo. É como que se eles ainda não tivessem alcançado o entendimento da honrosa condição de ser igreja. Paulo está dizendo isso para os cristãos de Corinto, ou seja, ser santuário, habitação do Espírito Santo. Irmãos, nós somos a igreja de Cristo, espalhada pelos 4 cantos da nossa cidade. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos a habitação do Espírito Santo. Merecemos? Não, mas o Senhor compartilha isso conosco. A igreja é muito mais do que um templo, do que um prédio. Igreja é gente habitada pelo Espírito Santo. Por isso que a igreja não fecha. Entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que eu não estou sentindo falta de nós nos reunirmos no culto coletivo. Estou com muita saudade, mas nós não podemos parar. Nós temos que prosseguir, nós temos que caminhar, nós temos que continuar a pregar, a anunciar esse Evangelho, a viver esse Evangelho, porque nós somos a igreja de Cristo. A proteção da igreja é o Senhor. Ele é o guarda de Israel. O Salmo 121 vai falar isso. A presença fiel do protetor faz o santuário alto sagrado, né? Se alguém destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ou seja, o santuário é sagrado, ou seja, nós, o nosso coração, a nossa vida, né? 1 Coríntios 6,10 vai dizer: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Queridos, é importante percebermos isso, é importante nós notarmos isso, é importante nós compreendermos que nós somos a habitação do Espírito Santo. Por isso que a igreja não fecha, porque a igreja são pessoas cheias do Espírito Santo. Igreja não são templos cheios de pessoas. Percebam isso, entendam isso. O templo é fundamental nas nossas vidas, o templo é importante, sim, mas nós somos a igreja. E como igreja de Cristo precisamos vivenciar isso por onde nós estivermos. E aqui eu começo a fechar e a concluir com os irmãos. Não é uma tarefa fácil ficar em casa na quarentena. É doloroso estarmos impedidos de nos abraçarmos, de estarmos nos cultos coletivos presenciais, né? De estarmos na igreja, de irmos ao templo, passar em frente ao templo, né? Como muitas irmãs já comentaram comigo, em pleno domingo e o templo fechado. Isso é doloroso. Mas quantas pessoas antes da pandemia não davam tanto valor a isso?
Quantas pessoas não demonstravam tanto afeto e zelo, valorizando o privilégio da comunhão num espaço físico? Quantos? Quantos, por um simples ato de qualquer tipo de situação que viesse a acontecer, não privilegiava os cultos coletivos e os templos e as comunhões? Então, irmãos, é importante pensarmos também a respeito disso. Uma segunda questão aqui dentro da nossa conclusão. Queridos, somos santuário de Deus. Uma vez que igreja é gente, como deve ser o relacionamento entre os irmãos de Cristo? Se eu e você somos igreja, como deve ser o nosso relacionamento? Como que você tem se relacionado nesse tempo de quarentena com os seus irmãos em Cristo? São questões que nós precisamos pensar. Uma terceira: Cristo é o alicerce, o fundamento. Sobre ele devemos erguer as construções adequadas. Finalizando com uma perguntinha: como estão as obras das suas mãos? Amados, é importante compreendermos, é importante nós entendermos isso, que Deus valoriza sim aquilo que nós fazemos, que Deus dá crédito sim às obras das nossas mãos. É lógico que o convencimento, a transformação vem de Deus. Porém, aquilo que fazemos, aquilo que compartilhamos, aquilo que demonstramos, tem valor sim para o Senhor. Então, amados, entendam, igreja não fecha. Sabe por quê? Porque igreja somos nós. A primeira igreja batista em São José do Calçado, ela não está fechada. Ela está viva. Ela está servindo. Ela está pregando. Ela está compartilhando o amor de Cristo. E você é parte da igreja, porque você é igreja. Porque igreja não são templos cheios de gente. Igreja são pessoas cheias do Espírito Santo. Que a graça e a bondade do Senhor esteja estendida sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre a sua vida. Eu quero orar com você para nós findarmos e finalizarmos o nosso primeiro estudo, tá? Não deixe de estudar, não deixe de viver, de compartilhar o estudo da escola bíblica. Usufrua dele, leia, participe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que foi transmitida aos nossos corações por meio desse estudo. Que possa, ó Deus, ser de altíssima relevância, ó Deus, às nossas vidas. E que venhamos a entender que nós somos a igreja de Cristo. Que nós somos templo e morada do Altíssimo. E como tal, precisamos invadir o território do inimigo. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Um beijo no coração de todos.